Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Começa agora ao vivo o Tatersal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. E no programa de hoje vamos falar do manejo correto das pastagens, que são importantes para garantir a sustentabilidade e lucratividade do plantel. Eu converso agora com o pesquisador da empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, a Ipamig, Sidney Lopes. Olá, Sidney, boa tarde, seja bem-vindo ao Tatersal. Boa tarde a todos aí. É um prazer estar aqui hoje falando com vocês aqui desse tema tão importante para a pecuária nacional. Realmente, o prazer é todo nosso, Sidney. Bom, gostaria de que você comentasse um pouco sobre a importância das pastagens na produção de bovinos. Bom, a bovinocultura ela tem passado por grandes transformações, né, em consequência de questões relacionadas aí à segurança alimentar, o bem-estar animal, o aumento das exigências dos mercados consumidores, a competição com outras fontes de proteína animal, além da competição por terras aí destinadas a culturas agrícolas. Então, nesse sentido, o desenvolvimento, né, e principalmente também a adoção de tecnologias que permitam a ampliação da capacidade de produção nas áreas atualmente utilizadas para pastagens, tornaram-se fundamentais, o que passa aí pela recuperação de pastagem. Então, o Brasil possui elevado potencial aí para a produção de biomassa vegetal, né, o que favorece aí a exploração de bovinos em pastejo. Assim, o sistema de produção predominante nosso é a pasto, com as forrageiras tropicais aí fornecendo grande parte da dieta para os animais ruminantes, né? E as pastagens elas se destacam, né, dos demais meios de alimentação para bovinos, por não competir com outras formas de utilização, por ser a fonte mais barata aí de energia e nutrientes para os rebanhos bovinos e pelo baixo custo de produção quando comparado a outras fontes de alimentos, né? E também devido à sua alta praticidade, devido ao fato dela poder ser colhida pelo próprio animal. Às vezes eu sou convidado para falar de suplementação e o primeiro ponto que eu falo, a primeira coisa que eu abordo é a questão de fornecer pasto de boa qualidade para os animais, para aí sim pensar num programa de suplementação. E Sidney, como estão as áreas, né, de pastagens? A degradação diminuiu nos últimos anos aí em Minas Gerais? Bom, estima-se que no Brasil são cerca de 160 milhões de hectares de pastagem, né? Especificamente aqui em Minas, aproximadamente 30% do território é ocupado com pastagens, né? E que 50% dessas pastagens apresentam algum estágio de degradação. Existe aí uma competição por terras, como eu já comentei, destinadas aí a culturas agrícolas, né? E a agricultura tem avançado em áreas de pastagens e, paralelamente, os índices de produção de carne e leite eles têm melhorado em consequência da intensificação do sistema de produção. Então, em parte dessa intensificação está aí na recuperação de pastagens. Porém, esse processo está muito lento e muito aquém do desejável. A gente precisa acelerar esse processo de recuperação de pastagem e mostrar para a sociedade que somos capazes de produzir em quantidade e qualidade de maneira. Né, que ela está em degradação, como é que o pecuarista pode olhar o pasto e falar, olha, eu preciso aqui investir em alguma tecnologia, procurar algum engenheiro agrônomo, quais são esses sinais que mostram que esse pasto está numa degradação? Bom, a degradação é um processo evolutivo, né, de perda de vigor e produtividade da forrageira sem a possibilidade de recuperação natural, né, o que afeta a produção de forragem, o desempenho animal e culmina aí com a degradação do solo e dos recursos naturais em função de manejos inadequados, né? Nós temos aí como sinais a perda de vigor e produtividade, a redução na capacidade de suporte, o aparecimento de plantas invasoras, como exemplo o rabo de burro, né, o aça-peixe branco, o surgimento de pragas, né, e o surgimento de áreas com solos sem vegetação e, em casos mais extremos, aí, o aparecimento de áreas de erosão. E quais as vantagens de se recuperar uma pastagem o quanto antes, né, o mais rápido possível? Bom, é muito importante destacar essa questão, né? Nós temos aí uma maior cobertura do solo, né? Uma melhoria na microbiologia do solo, uma redução dos processos erosivos, maior infiltração de água no solo, maior conservação de umidade no solo, um sequestro de carbono atmosférico,
contribuindo aí para a mitigação dos gases do efeito estufa e suas consequências para o meio ambiente, né? Uma maior produção de forragem de melhor qualidade, né? E, consequentemente, uma menor necessidade de uso de alimentos concentrados, resultando em menor custo de produção, maior taxa de lotação, menor gastos com controle de plantas invasoras e uma valorização da propriedade. Esse é um item de particular importância. Afinal, um hectare de uma propriedade com pastagem bem formada, ele tem um valor muito superior àquele hectare de terra, como eu costumo brincar. E as pastagens passam por períodos de grande disponibilidade e qualidade das forragens, mas também tem a parte da escassez, né? Quais outros fatores que também contribuem para a degradação dessas pastagens? Bom, associado aí ao fator clima aí, né, que vira e mexe, castiga nossas pastagens e não tem como evitar, na maioria das vezes, nós temos aí os processos de degradação das pastagens, né, originados na acidez e baixa fertilidade do solo, a falta de adubação corretiva e de manutenção, e práticas inadequadas de formação e manejo deficiente e até mesmo ausente. Tradicionalmente, nos sistemas de produção brasileiros, as pastagens elas são relegadas às piores condições de solo e topografia, sendo dada a essas uma condição que é secundária. Além disso, esses solos, muitas vezes se encontram exauridos após anos seguidos de exploração. De maneira equivocada, busca-se a forrageira milagrosa. Porém, na maioria das situações, a escolha inadequada, somada ao manejo incorreto e aos fatores já mencionados, resulta em baixa produtividade e, consequentemente, o quê? Numa pastagem degradada. E as forrageiras são constantemente submetidas a um estresse, né? Como um pisoteio, corte. Quais os cuidados que o produtor precisa ter para manter a fertilidade do solo e, junto aí, ter uma boa produtividade dessas cultivares? Bom, então, as forrageiras elas necessitam ter condições físicas e químicas biológicas de solo, no mínimo igual a outras culturas economicamente exploradas. Este é um ponto aqui de particular importância, que é muito difícil colocar isso na cabeça do produtor, é uma questão cultural até, né? Ainda há uma crença no Brasil de que o uso de corretivos e adubação de pastagens é caro e muitas vezes inviável. Porém, é importante ressaltar que a obtenção de elevada produtividade a pasto, ela só é possível com forrageiras de boa produção e bom valor nutritivo, né? Sendo que essas muitas vezes são mais exigentes em fertilidade dos solos. Então, eu costumo dizer que as pastagens elas precisam ser vistas, ser tratadas aí como culturas, tá certo? Então, a correção do solo, a reposição adequada de macro e micronutrientes, a divisão da área em piquetes para melhorar a eficiência de pastejo e possibilitar à planta o tempo para ela se recuperar e ajustes aí também na taxa de lotação são cuidados aí importantes e necessários para garantir boas produções de forragem e manter sua persistência aí por longos períodos e boa cobertura do solo, principalmente em regiões de terras valorizadas, favorecendo aí o que? Uma pecuária competitiva e sustentável. Nessa questão de não comprar, né, forrageiras para diminuir o custo, né, tem a ver com antecedência, de comprar com antecedência e ficar prorrogando o problema por mais tempo? Desculpa, eu não entendi sua pergunta A direito. questão é comprar essas cultivares, né, comprar as forrageiras para diminuir os custos, né, postergar, né, ficar adiando a compra, tem a ver com essa degradação, aumentar cada vez mais a degradação? Bom, na verdade, o que tem mais a ver com a degradação são as escolhas inadequadas, né, de cultivares incompatíveis com a realidade daquele Uhum, sistema. entendi. Então, isso muitas vezes acaba dificultando, levando a insucessos, né, e a obtenção de resultados acabam desestimulando o produtor a estar recuperando novas áreas. E por falar nessas questões aí de entraves, o que o produtor ainda encontra na recuperação de pastagens? Quais as dificuldades que ele ainda encontra? Bom, eu vejo como entrave para a recuperação de pastagem, aí, primeiro ponto, a escassez de recursos, né? Muitas vezes as propriedades elas estão sem caixa e esse processo ele necessita de uma disponibilização de recurso imediato, né? Que possui retorno demorado e muitas vezes esse retorno não é visto pelo produtor, né? Temos aí a questão cultural, como eu já comentei, é que o produtor ele não enxerga o pasto como cultura
Nós precisamos mostrar para ele que a pastagem degradada, você tem queda de produção, maior gasto com concentrado para manter determinado nível de produção e gastos com controle de plantas invasoras e uma desvalorização da propriedade. Ao conseguirmos mostrar isso para ele, ele vai entender que muitas vezes acaba saindo mais barato você investir na recuperação da sua pastagem do que ficar tomando essas medidas aí. E também uma complexidade do sistema, né? O sistema pastagem ele é um sistema complexo e interativo, né, entre solo, planta, animal e o clima. E o clima é um fator que não é controlado pelo homem. Muitas vezes, os casos de insucessos por falha de administração desse sistema acaba dificultando, como eu já falei, e desmotivando a recuperação que é de novas áreas. Sidney, rapidamente, estamos na estação das águas. Ainda dá tempo de recuperar uma área degradada? Bom, o ideal é que o processo de recuperação de uma área degradada comece um pouco antes do período chuvoso, né, com ações de coleta de amostra do solo, interpretação de análise, calagem e compra de insumos. E o plantio da espécie forrageira escolhida no início do período chuvoso. Mas pensando naquelas situações de grau leve de degradação, né, com redução da capacidade de suporte, mas temos aí nessa área uma boa população de plantas, boa cobertura, ainda dá tempo sim de realizar algumas ações para melhorar a condição dessa pastagem, pensando aí que teremos chuvas aí até o início do mês de abril, né? Assim nós esperamos. Sidney, na estação das águas é comum a proliferação de ervas daninhas e insetos. Quais os cuidados para evitar essa propagação no pasto? Bom, é sempre importante a gente estar fazendo roçadas pontuais, antes que essas plantas produzam sementes. Mas, acima de tudo, é muito importante dar boas condições à espécie forrageira para que ela se sobressaia e não deixe áreas de solos descobertas para a implantação dessas plantas invasoras. Ou seja, é sempre importante eu estar investindo aqui na minha fertilidade do solo para dar uma condição melhor para a minha planta forrageira. Sidney, o produtor de Minas Gerais que está ligado aqui no Tatersal e quer saber mais informações sobre a recuperação de pastagem, como é que faz para entrar em contato com vocês aí na Ipamig? Bom, quem quiser saber mais informações pode entrar no site da Ipamig lá no www.ipamig.br. Tem vários resultados de pesquisa lá da Ipamig lá sobre recuperação de áreas degradadas, integração aí de sistemas lavoura e pecuária, né, sendo utilizados para recuperação de pastagens, e vai encontrar bastante informação lá nos informes agropecuários e no site. Com certeza. Parabéns para vocês da Ipamig, faz um excelente trabalho levando essas informações, prestando esse extensionismo aos produtores aí do estado. Agradeço a sua participação, tenha um excelente 2021 para você e para todos os pesquisadores aí da Ipamig. Tá, joia, muito obrigado. Eu que agradeço a sua participação. Pessoal, o Tatersal de hoje fica por aqui. Sextou. E eu volto amanhã. E eu volto na segunda-feira, 12h45. Uma ótima e produtiva tarde a todos. Até mais.